E antes de proferir a homilia, hoje é o dia que solenemente se anuncia a data da Páscoa. Por isso, tenho que ler aqui o dia do anúncio da Páscoa, não? Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o sagrado Tríduo Pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, com louvor celebrado este ano de 2024, em 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 14 de fevereiro. A gloriosa Ascensão do Senhor, a 12 de maio. A festa de Pentecostes, a 19 de maio. Corpus Christi, a 30 de maio. E o primeiro domingo do Advento, a 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então anota aí na agenda o dia da Páscoa, né? E está tudo resolvido. Isso é uma tradição muito antiga na igreja. Muito bem. Mas vamos lá. Hoje celebramos a festa da Epifania, uma festa liturgicamente interessante. Por quê? Porque esta festa, durante milênios, os 2 primeiros milênios da igreja, era celebrada com 3 acontecimentos conjuntos. Primeiro se celebrava o nascimento de Cristo e, portanto, o Natal. É tanto que nos ritos orientais o Natal se celebra hoje. Se celebrava ao mesmo tempo o batismo de Jesus, primeira aparição pública do Senhor, e o milagre das bodas de Caná. Hoje, essas festas se separaram. O batismo do Senhor se celebrará, no caso do Brasil, amanhã, mas é uma liturgia própria. E sobre a questão das bodas de Caná, não tem vestígio nenhum. Mas celebramos hoje esta manifestação de Jesus. A liturgia coloca ao centro os reis magos, mas teologicamente nós devemos nos concentrar na profundidade que esta festa nos propõe, que é esta manifestação de Cristo, manifestação de Deus em Cristo, que nos dá a possibilidade de viver uma vida nova e de entrever um caminho novo, caminho não este criado por nós, e é sobre isso que nós vamos conversar. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós estamos no capítulo 60 do livro de Isaías, tem uma frase muito bonita logo no começo que vai dizer: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. É uma frase de uma grande explosão de luz. Mas, se nós lermos bem o texto de Isaías, 2/3 deste texto fala sobre a destruição de Jerusalém. E aí nós temos que nos perguntar, mas por que fala sobre esta destruição de Jerusalém? Jerusalém se levanta como uma cidade querida pelo Senhor, mas ao mesmo tempo Jerusalém ela se enche de orgulho. Então, aos poucos, Jerusalém começa a esquecer os preceitos de Deus. Jerusalém começa a contar com as suas próprias forças, começa a criar para si um exército e construir ao seu redor grandes muralhas, pensando que eles seriam capazes, pelo seu próprio orgulho, de poder se defender dos inimigos e de poder ter prosperidade. O oráculo, o profeta, vai dizer que por causa disso, Israel e Jerusalém seriam devastadas. E devastadas por quê? E aqui é o ponto. Porque se encheu de orgulho e achou que sozinha seria capaz de responder às coisas. E, portanto, confiantes nas muralhas, o que sobrou de Israel, o que sobrou de Jerusalém naquele tempo, foi absolutamente nada. Israel ficou nas trevas, ficou devastada, e depois esta profecia de Isaías se cumprirá dizendo que a luz brilhará sobre Israel.
Mas é interessante perceber que a luz que brilha sobre Israel não é uma luz que Israel cria com a própria força. É a presença de Deus que aparece no seu meio e que dá e emana a Israel uma luz completamente nova, que independe da força deles. E a festa de hoje, mais ou menos, nos dá esta leitura espiritual. Exatamente porque Deus se manifesta em Israel e esta profecia de Isaías se cumpre em Cristo. Portanto, a luz de Deus não é uma questão de princípios, mas é uma questão de presença. Deus se faz presente no meio do seu povo e Deus se faz presente no meio da nossa vida. Somos nós que muitas vezes, a causa do nosso imenso orgulho, achamos que somos capazes de resolver os nossos problemas. Achamos que somos capazes de dar para nós a felicidade. Pensamos que somos capazes com a nossa tecnologia de dar passos adiante, quando nós somos chamados, ao contrário, de entrar dentro de uma dinâmica, de uma presença que é do próprio Deus, reconhecendo que é desta presença que emana uma luz que invade a nossa vida. E esta luz que invade e ilumina a nossa vida, nos dá a possibilidade de construirmos algo novo, nos dá a possibilidade de, quebrando os nossos orgulhos, quebrando os nossos individualismos, as nossas pretensões de poder, nos dá a possibilidade de compreender o sentido profundo da nossa vida, o sentido profundo da nossa existência. O problema é que nós, sabendo que muitas vezes a nossa vida é devastada ou está devastada, nós desviamos o nosso olhar daquilo que deveria ser a presença de Deus ou o reconhecimento da presença de Deus e passamos a tentar resolver a devastação segundo o nosso modo de pensar. Ou seja, é sempre uma busca por Deus nos lugares errados. Mas nunca se esqueça que lá no meio da devastação da nossa vida, também no meio da nossa felicidade, né, a luz de Cristo está ali. E de alguma forma aponta para nós o caminho que nós somos chamados a seguir. E isto é aquilo que impulsionou os reis magos a seguirem a estrela. Na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer ser humano, a luz de Cristo está sempre presente. Segui-la ou não segui-la é uma decisão nossa. Não segui-la poderá levar-nos a esta devastação, como aconteceu com o povo de Israel, como aconteceu com Jerusalém. Segui-la poderá nos levar até o encontro com Cristo. Mas aqui se esconde algo muito interessante, porque o encontro com Cristo pode acontecer no lugar onde você pensa que Ele está, mas Ele não está. Os reis magos, quando foram seguindo a estrela, eles foram até a cidade de Jerusalém. Por quê? Era a cidade principal. E eles acharam que talvez ali eles iriam encontrar Jesus. E o que eles encontraram em Jerusalém? Herodes, a prefiguração do mal. Encontraram uma situação que não era aquela. Ou seja, não era aquela que eles estavam procurando. Encontraram diante deles um soberano que no fundo era um tirano e que cultivava o mal dentro do coração e que tinha intenções de matar o menino. E por isso eles tiveram que sair de Jerusalém, seguindo ainda a estrela, para encontrar o Senhor dentro de uma situação que talvez não seria comum para um rei. Uma manjedoura, deitado ali com a mãe nos braços. E aqui se esconde exatamente isto que para a nossa vida é interessante. Deus se revela a nós, sempre. Mas muitas vezes o encontro com Ele não está no lugar que nós pensamos que seja. Talvez Ele se apresente em um outro lugar. E talvez por isso, quando Deus nos oferece a sua ajuda com uma luz da estrela que fez com que os reis magos o seguissem, pode parecer que não seja uma ajuda. Pode ser que Deus tenha destruído a tua vida, as tuas muralhas, o teu orgulho, tenha destruído a sua prepotência, exatamente porque Ele quer se apresentar a você. E nós muitas vezes pensamos que a destruição, as situações difíceis são coisas
que não valem a pena, pelo contrário, é ali que talvez Deus esteja. É ali que a luz do Senhor se apresenta para você nesse momento. É exatamente ali que o encontro com Cristo, que talvez não seja dentro das muralhas de Jerusalém, mas fora dela, numa manjedoura, esteja acontecendo, e é ali que nós somos chamados a ir. Mas nós temos que procurar, temos que seguir esta estrela, a luz desta estrela, e ter este encontro com o Senhor que transforma a nossa vida, e que mesmo dentro da destruição, da devastação da nossa existência, ou não, porque também na parte bonita o Senhor está presente, talvez na parte bonita seja mais difícil de compreender, mas Deus está presente sempre. E portanto o nosso caminhar em direção ao Senhor, a nossa busca em direção ao Senhor, passa por seguir esta estrela e confiar que esta estrela nos levará até o encontro com Ele. Agora, mudando, tudo isto significa saber que a luz de Cristo é que dá sentido à nossa vida. É a presença do Senhor que dá sentido à nossa existência. É a presença do Senhor que dá sentido ao nosso sofrimento, que dá sentido à nossa alegria. É a luz do Senhor que dá o sentido às funções que nós assumimos na nossa vida. Ser pai, ser mãe, tio, tia, vovô, padre. É a luz do Senhor. Querer encher-se de orgulho como Israel, como Jerusalém, nos levará a uma devastação. E não basta simplesmente o encontro com Cristo. É um encontro que é iluminador, que ilumina a nossa vida e que faz da nossa vida algo novo. Mas nós somos chamados também a comunicar esta luz. E neste mundo devastado, onde estamos colocando de lado a presença de Cristo, nós somos convidados, cada um de nós, a dar a este mundo uma luz nova, que não é criada por nós, mas é a luz que emana do encontro com Cristo. E por isso que se exige do cristão um relacionamento perene com o Senhor. E este relacionamento é a vida de oração, é a vida de comunhão com meus próximos, é a vida de sacramentos, é o estar com Cristo em todas as situações e perceber a presença dEle em qualquer situação em que nós estivermos, até naquelas situações mais complexas e mais difíceis, porque Ele está ali. Somos nós que, às vezes, fazemos da oração uma conversa fiada. Somos nós que rezamos simplesmente porque tem que cumprir a tabelinha da oração. Isso não está correto. O correto para nós é rezar para relacionar com Cristo. E de cada oração nós deveríamos sair sempre mais iluminados, sempre com maior vontade de levar a presença e o amor de Cristo para as pessoas. Nós não somos chamados a viver regrinhas, nós somos chamados a viver diante de uma presença, que é a presença do Senhor. E isso é exigente, porque ter consciência da presença de Cristo em toda e qualquer situação da nossa vida, boa ou ruim, é muito difícil. E nós muitas vezes, nas situações ruins, até meio que recordamos do Senhor. Nas situações alegres, não tanto. Às vezes nas situações alegres esquecemos da presença de Cristo. E são sempre nas situações alegres que a gente mais ou menos também se perde. Exatamente porque nós nos enchemos do nosso orgulho e pensamos que está tudo bem, que as nossas capacidades foram tão boas que nós conseguimos chegar num momento de alegria. E esquecemos que a alegria nasce de uma luz, nasce da luz de Cristo. E a luz da manjedoura, do Senhor na manjedoura, que vem ao nosso encontro, esta luz quer se espalhar no mundo. Esta luz emana para o mundo. E como ela emana? A partir de nós, a partir do encontro que nós temos com o Senhor. Este encontro que abre a nossa existência, que abre o céu para nós, que nos dá a possibilidade de sermos pessoas novas. Mas o que se exige de nós? E aí nós vamos ir lá no finalzinho do Evangelho de hoje. Veja, os reis magos passaram por Herodes, encontraram Cristo. E o final do Evangelho vai nos dizer que eles foram por outro caminho. Quem encontra Cristo não volta no palácio de Herodes. Quem encontra Cristo não precisa mais dos astros, das estrelas, para dizer o que vai acontecer. Quem encontra Cristo sabe ser guiado por Ele, porque encontrou a plenitude. E em qualquer situação da nossa vida, devastada, triste, alegre, não interessa, o Senhor está ali. E não ter medo de deixar-nos ser destruídos pelo Senhor e reconhecer que talvez aquela destruição
que nos permite dar um passo em direção a uma plenitude, a um encontro, isso é o que nos faz cristãos. Isso é o que nos chama do ponto de vista do nosso cristianismo. E talvez seja um pouco difícil assumir isso, né? É muito complexo dizer, mas como no meio de uma destruição eu posso perceber a presença de Cristo? É ali porque o Senhor, mesmo que Israel venha destruído, Ele nunca deixou de dar a sua promessa, e esta promessa se cumpriu para mim e se cumpriu para você. Os reis magos são esses que caminham, porque procuram o Senhor. Nós somos esses que caminhamos, procurando o Senhor. Agora, encontramos Cristo, mas assumimos Cristo? Encontramos o Senhor, mas decidimos por seguir o caminho do Senhor, voltamos por outro caminho? Ou será que nós estamos voltando no palácio de Herodes? O que se espera de nós é uma mudança total de vida. É uma conversão profunda, tão profunda que eu quero poder contemplar no seu rosto a pessoa de Jesus. Eu quero poder contemplar e ver nos seus olhos o brilho que a manjedoura em Cristo emana para nós. Eu espero que vocês encontrem isto em mim também, mas a ideia é que toda a comunidade seja iluminada de tal maneira que ao nos vermos possamos compreender que Cristo está aqui, que Cristo é aquele que nos dá a verdadeira luz, que Ele se manifesta, epifania, não, uma epifania seria, Ele se manifesta para nós em todas as situações em que nós estamos, inclusive agora. E aquilo que nós esperamos, o que se espera dos cristãos, é exatamente esta manifestação, este encontro. Nas outras homilias eu não falei de nenhuma coisa cultural, porque a festa fala por si mesma, mas hoje nós poderíamos pensar, por exemplo, na música do U2, tem aquela I Still Haven't Found What I'm Looking For, essa música é muito bonita. Ele vai falar exatamente sobre esta busca. Ele fez depois de uma confissão, Bono, essa música. Ele se confessou e fez esta música. Imagina que ele vai dizer exatamente isso. Eu escalei as mais altas montanhas procurando você. Eu nadei não sei quantos procurando você. Eu fiz não sei o que, beijei os lábios mais doces procurando você. Até o dia que ele encontra. E no final da música ele vai dizer I believe in the kingdom come. Ou seja, eu acredito no reino que vem. Ou seja, e o reino veio. E o reino está entre nós. E nós queremos viver isto. Jesus Cristo. Aquele que ilumina a nossa vida, que ilumina a nossa existência. Mesmo que a tua vida tenha sido devastada, isto é projeto de Deus. Se a tua vida está feliz, isto é projeto de Deus. O que se espera de você e de mim? De levar esta luz do Senhor a este mundo que tanto necessita. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.